Pedra do Elefante, montanha localizada no Parque Estadual dos Três Picos e de acesso relativamente fácil. E é uma trilha batida, bem demarcada, apesar de íngreme, que tem levado muitas pessoas até um mirante de onde se tem uma excelente vista para a Serra dos Órgãos. Porém, essa facilidade tem trazido também problemas para a montanha e para algumas pessoas que a frequentam. Pela segunda vez no mês de agosto, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar pessoas perdidas naquela floresta. No último fim de semana, um homem de 47 anos e a filha de 19 erraram o caminho de volta e terminaram passando mais de 24 horas de tensão em meio à Mata Atlântica. O problema aconteceu depois que os dois passaram um pouco do procurado mirante e logo após um descampado utilizado como camping, pegaram outra trilha ao voltar e acabaram tomando sentido contrário. Assim, seguiram em direção ao Vale da Revolta e somente várias horas depois conseguiram contato com o quartel do Corpo de Bombeiros. Com informações passadas via celular, os militares chegaram ao ponto indicado pelas vítimas, que mais uma vez cometeram um grande erro. Depois de perdidos, o pai e filha fizeram contato conosco, alertou da situação, nos deu por onde eles entraram, as referências por onde eles passaram, foi orientado o nosso de praxe, o básico, permaneçam aí que a gente vai chegar. Montamos rapidamente uma equipe e fomos para o local. Saímos daqui, eram por volta de 15h50, e antes de escurecer, passando pelas localidades que nos foram informadas, chegamos aonde eles estavam. Avistamos marcas, vestígio deles, só que eles não estavam lá. Ou seja, eles não atenderam a nossa solicitação de permanecer no local aguardando a nossa chegada. Com isso, a noite chegou, por uma questão de segurança, a própria equipe teve que retornar e já sem luz, tudo é mais complicado. Existem trechos com buracos, abismos, existem armadilhas de caçadores naquela região. Essa região toda é muito procurada por caçadores. Então, não só a nossa equipe passou por esse risco, como eles dois tiveram que permanecer na mata. Pernoitaram na mata, sem nenhum apetrecho de segurança. A menina estava com uma blusa curta, uma camisa, uma blusa sem mangas, e os dois, pai e filha, estavam de bermudas. Ela, menos que bermuda, era um short, o que proporcionou a ambos uma série de lesões, escoriações. Dormiram em cima de folhas, se cobriram com folhas, passaram dificuldade porque não tinham alimentação. E no dia seguinte montamos uma equipe, fomos para o local, comunicamos ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos e ao Parque dos Três Picos, porque não sabíamos a direção que eles poderiam ter tomado. E com a ajuda do Parque Nacional e também com o pessoal dos Três Picos, por volta de 10h30 da manhã nós localizamos eles. Foram montadas linhas de vistoria a partir do próprio Elefante e em 2 caminhos a partir da represa dos Penitentes. As muitas picadas na mata abertas por caçadores obrigaram a divisão das equipes. O resgate aconteceu mais de 24 horas depois que pai e filha entraram na trilha. A volta foi ainda difícil, porque o pai estava bastante debilitado, bastante cansado, embora não fosse uma pessoa de grande idade, mas uma noite, numa circunstância dessa em que eles passaram para uma pessoa com mais de 40 anos, é muito desgastante. A menina veio tranquila, veio bem, a saúde dos dois estavam bem, foram atendidos pela ambulância e até liberados no local médico, não havia necessidade de levá-los para o hospital. Mas foi uma operação que, digamos assim, foi bem sucedida, mas poderia não ser. Nós poderíamos estar recolhendo 2 corpos, ou um, ou recolhendo pessoas com a saúde bem fragilizada. A facilidade de acesso traz para locais como esse aqui pessoas inexperientes e que, na maioria das vezes, não buscam saber como funciona a prática do esporte, do montanhismo.
algumas regras básicas devem ser seguidas, como, por exemplo, sempre andar com lanterna e um agasalho na mochila, além de água e um pequeno lanche. Outra dica é entrar na trilha o mais cedo possível, pois se a pessoa se perder ou tiver algum problema, como torcer o pé, por exemplo, terá mais tempo para tentar acertar o caminho ou, se for o caso, pedir ajuda. Na grande maioria das vezes, a divulgação feita do atrativo turístico na mídia e redes sociais, principalmente, não atenta para a necessidade de se seguir algumas regras para a prática do montanhismo. Guilherme Vargas, um dos brigadistas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos que ajudou no resgate, lembra do risco que esse público pode correr ao ingressar na mata como fosse passear em um shopping. Infelizmente, as pessoas estão desinformadas. Elas buscam a Pedra do Elefante por causa do objetivo ali de tirar uma selfie, tirar uma foto num ponto turístico da cidade e tal. Mas muitas das vezes a pessoa não busca um conhecimento, até porque é gratuito, tem muita gente indo, então as pessoas acham que é legal subir e vai ser tranquilo. Para que outros passeios, como o do pai e filha, não terminem da mesma maneira, ou ainda pior, como frisou o Coronel Leal, os bombeiros prepararam uma lista de dicas para os caminhantes. Já tendo atuado em diversos resgates na região, o sargento Márcio Fragoso pontua algumas situações que devem ser levadas em conta antes de ingressar na floresta. O trekking, né, a trilha, a caminhada na mata, também é um esporte. Muitas pessoas não sabem. Então, assim como o futebol que tem regra, né, que tem os seus cuidados, também o trekking, né, a caminhada em trilha, também tem que ter determinados cuidados. Então, que tipo de cuidado que são esses, né? É você, quando for fazer algum tipo de trilha, é ter o conhecimento, né, do grau de dificuldade, da situação, como é aquela trilha, o tipo de relevo, né, se tem buraco, se é extensa, se é pequena, né, porque o preferencial é você sempre fazer de manhã, né, mas mesmo fazendo de manhã, levar uma lanterna, né, levar alguns acessórios. Porque se der alguma coisa errada, você fazendo bem cedo, né, não entrar numa trilha, como mesmo a trilha da Pedra do Elefante, não entrar às 5 horas da tarde. Vamos ver o pôr do sol. Tá, viu o pôr do sol, na hora de voltar, né, você já não tem mais a orientação, né, do sol para poder, a iluminação do sol para poder voltar. E aí tem outras questões básicas. Hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Então, aprenda a utilizar a localização do seu celular, né, através, né, de vários aplicativos que existem, porque você pode, né, num caso de dificuldade, está perdido, você pode mandar a sua localização até para a gente aqui, de Discal 93, a gente pega o seu número de celular, né, e você pode mandar com latitude e longitude e ficar parado, né. Outra coisa, nunca entrar numa trilha sozinho. Se você entra numa trilha sozinho, né, quando você está numa situação de difícil, né, fica mais difícil ainda, de dificuldade, fica mais difícil ainda poder raciocinar, né, e manter o controle. Se você já está com outra pessoa ou você está em grupo, então já fica mais fácil. Se você está em grupo, você também tem que ter alguns certos cuidados, que é respeitar assim, um limite de cada um, né? A frequência, andar na trilha tem sempre que ser no ritmo da pessoa que tem mais dificuldade, né? Não dá para adiantar, senão um se isola do outro e acaba, né, ficando as pessoas perdidas também. Uma outra situação ainda é você comunicar sempre, né? Olha, fala para os pais, para a família, para os amigos, para onde que está indo, né? E o horário estimado. Olha, eu estou indo 7 horas da manhã, a previsão mais ou menos aí é de voltar em torno de 5 horas da tarde. Bom, esse é o detalhe assim, mais generalizado com relação à trilha. Além dos cuidados em relação à logística das caminhadas, deve-se atentar ao preparo físico e cuidados com o meio ambiente, entre outros importantes pontos. Para quem está começando nesse esporte e que tem tudo a ver com Teresópolis, vale acessar o site do Corpo de Bombeiros e pegar algumas dicas para que seus passeios sejam prazerosos e não perigosos. O site é o 16gbm.cbmerge.rj.gov.br.